nós vamos falar então do Pentateuco Espírita e o Pentateuco Kardeciano Espírita já mais ou menos se fala, não é? Penta, alguém sabe o que significa penta? Tem o nosso futebol aí, né? Não tem o futebol? Penta é cinco. Então, são as cinco obras básicas mais importantes da doutrina espírita. Então, é sobre elas que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Antes aí eu fazer um convite para vocês lembrarem dos 5 minutos que nós temos todos os dias. O André Luiz fala para gente que nós temos 5 minutos de bobeira todos os dias. Mas eu vou falar outra coisa. Esses 5 minutos fica com cada um de nós, né? Mas os 5 minutos importantes é o contato vivo da doutrina viva que é através dos livros espíritas e principalmente do livro dos espíritos. Então vamos fazer um desafio para a gente, 5 minutos. Todo mundo tem celular, então a gente pode pôr lá no contador de horas 5 minutos. E façam isso, procuram fazer isso o mais rápido possível pela manhã, antes que aconteça qualquer outra coisa. Acordou, despertou um pouquinho, vai lá, marca os 5 minutos e faça essa leiturinha. Pergunta e resposta, é tranquilo, dá para a gente ler facilmente. Em menos de um ano a gente lê o livro todinho e vai voltar a ler novamente no ano seguinte, mais uma vez, e a gente vai continuar lendo muitas vezes, porque é lá que nós vamos encontrar muitas respostas que a gente vem buscar muitas vezes aqui. Aqui a gente vem buscar respostas que nós já podíamos ter tido lá, no Livro dos Espíritos. Tá certo? Muito bem. Então, feito o convite, nós vamos falar então sobre o Pentateuco Espírita, que são as 5 obras. Então, são 5 obras mais importantes de Kardec. A primeira não podia deixar de ser o Livro dos Espíritos, 1857. Primeira obra de Kardec. Essa obra foi um problema porque começou com 400 perguntas. Aí o Kardec foi tentar imprimir esse livro e ninguém queria imprimir. Ele queria dar um nome para o livro e os espíritos disseram que não podia dar aquele nome. Então começou já uns embaraços, sabe assim, umas dificuldades. Ele queria dar o nome do livro dos espíritos como Religião dos Espíritos. Imagine a confusão que ia ser se colocasse Religião dos Espíritos. Aí os espíritos alertaram Kardec, falaram: Kardec, não pode ser Religião dos Espíritos. Não pode, por quê? Independente do nome que você vai colocar aí, você já vai sofrer um monte de problema, um monte de obstáculo, um monte de dificuldade. Se você colocar a religião dos espíritos, aí vai implodir um problema grave e não vai dar certo. É melhor você pensar em outro nome. Aí ele pensou no nome Livro dos Espíritos. Tirou Religião dos Espíritos, colocou Livro dos Espíritos em 1857. Começou com 400 e poucas perguntas na primeira edição. Ninguém queria imprimir, ele teve que pagar a primeira edição. Pagou a primeira edição, só que foi um sucesso muito grande. Todo mundo queria saber o que era aquilo. Naquele tempo, eu não sei se posso dizer que é mais ou menos igual a hoje, mas hoje, por exemplo, se sair alguma coisa, alguma novidade na internet, todo mundo vai lá para ver o que é, né? Aquele vídeo, aquele filme, aquela coisa, todo mundo vai lá para ver o que é. Mas no tempo de Kardec não tinha internet. Aí sabe o que aconteceu? A turma queria saber do livro, porque o livro levava para casa, podia ler, comprava o livro e lia e sabia o que era aquilo, não é? Então foi um alvoroço. Aí ele vendeu a primeira edição muito rapidamente e editou a segunda edição. Só que na segunda edição já veio completo, já veio com as 1019 perguntas e respostas. Veio quase mais do que o dobro das perguntas que ele tinha feito. Agora vocês imaginam, vamos colocar a gente aqui na terra, com o pezinho no chão, amassando a terra, amassando o barro, certo? E com a possibilidade de perguntar o que a gente quiser para os espíritos. Vamos imaginar uma coisa dessa. Vocês já pensaram o que vocês perguntariam para os espíritos, mais ou menos, né? Escuta, porque algumas pessoas perguntam assim, por que tanta fome? Por que tanta violência? Por que tantos crimes? Por que tantos problemas entre os países? Por que tanta guerra? A gente ia perguntar isso, não ia? E o Kardec também perguntou isso, só que ele perguntou muito mais. Então ele perguntou coisas pessoais, assim, como que era a nossa relação com o mundo espiritual, como que significava a nossa vida com o mundo espiritual, o que a gente podia fazer para ser melhor, quem pode ser guia e modelo da humanidade. Kardec fez um monte de perguntas que, mais ou menos, algumas delas a gente se identifica.
Quando a gente é criança, por exemplo, tem uma certa noção de religiosidade, às vezes vai no primeiro casamento, no primeiro velório, vai lá um padre fazer uma missa, alguma coisa, vai numa igreja, numa missa, alguma coisa. Aí a criança fica curiosa e se ela ouve falar de Deus, ela vai perguntar para o pai e fala: Escuta, pai, o que é Deus? A gente vai ter uma dificuldade para responder, não vai? O Kardec fez a primeira pergunta, que é Deus, primeira pergunta, como se fosse aquela criança que tivesse ido no casamento de alguém e ouvido a palavra de Deus. Aí o Kardec fez essa pergunta, o que é Deus? E os espíritos responderam de uma forma tão impressionante, por quê? Porque foi muito rápida a resposta e objetiva. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, não existe inteligência maior do que Deus. E não existe nada que tenha surgido antes de Deus. Eu vou falar cada vez mais leve, mais devagar, para ver se eu consigo fazer vocês todos dormirem, porque esse é o meu objetivo aqui hoje, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir, tá bom? Então, Kardec fez essa colocação. E os espíritos então responderam: inteligência suprema, não existe ninguém mais inteligente que Deus. E não existe inteligência suprema e causa primeiro, ou seja, não existe nada antes de Deus. E aí vem aquelas teorias loucas, né? Ah, o diabo, o demônio, o capeta, quem são esse povo? Não é? Eles combatem a Deus, eles querem tirar os filhos de Deus, eles querem atrapalhar a vida dos filhos de Deus. A gente vai dizer o seguinte: o Kardec fez essa pergunta também, e os espíritos responderam tranquilamente. Sabe o que eles responderam? Eles responderam que todos os seres que existem na Terra foram criados por Deus. Então acontece que muitas vezes a gente desvia o caminho. Quando desvia o caminho, aí nós temos que voltar para o caminho e pode demorar um pouquinho. Então, esses espíritos desviados, muitas vezes são esses espíritos que estão criando confusão para as outras pessoas. É, são esses, mas que um dia serão espíritos de luz também. Olha só que interessante. Muito bem, mas o Kardec fez perguntas fantásticas. Vocês não ouviram falar que a doutrina espírita não é uma doutrina cristã? Já ouviram falar isso? Tem alguns irmãos nossos religiosos que falam: ah, a doutrina espírita não é cristã, foge de lá, não passa nem na calçada da casa espírita, que é um perigo lascado. Aí o Kardec fez a pergunta para os espíritos assim: ó, quem pode servir de guia e modelo para a humanidade? Os espíritos responderam assim: vede Jesus. Então, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Olha só. Então, é uma doutrina absolutamente cristã. Guia e modelo, quer dizer, nós temos que nos guiar e ter o modelo de Jesus na nossa vida. É uma doutrina cristã. Olha que coisa legal, não é? Mas ele perguntou para mim o que é o trabalho. O que é o trabalho? Às vezes fica em dúvida, né? E os espíritos responderam simplesmente assim: olha, toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Ah, mas alguém pode perguntar assim: o traficante de droga trabalha? O que vocês acham? Trabalha? É um trabalho que ele faz? Não. Não é um trabalho, óbvio que não é. Sabe por quê? Sabe por quê que não é um trabalho? Porque todo trabalho faz parte da engrenagem divina. A química, qualquer uma delas, hein? Não quero ferir suscetibilidades, mas qualquer uma que pode desviar o filho do Criador dos seus caminhos, das suas diretrizes, eles não são, isso não é trabalho, isso se chama, num bom português, desforço. É você tentar rodar a roda de forma contrária. É isso que chama. Entenderam? Então, por mais que ele se sinta cansado, correu o dia inteiro, foi para cima e para baixo, fez e aconteceu, está esgotado. Infelizmente, foi um desforço, não foi um trabalho. Então, ocupação útil para nós que somos homens, tem poucos aqui, né? Só tem mais mulher, mas então é aquela loucinha que a gente lava, sabe aquela loucinha? De ocupação útil. Sabe aquela varridinha que você dá na porta de casa, na frente na calçada? É uma ocupação útil. Isso é olha que legal, não é? Então isso é bom. Ajudar a carregar a sacola do mercado é um trabalho.
não é? Tem tantas coisinhas que é trabalho, a gente nem pensava que era trabalho. E tem tanta coisa que a gente achou que era trabalho e não é um trabalho, é um esforço. Mas vamos em frente. O Kardec fez muitas outras perguntas para os espíritos. Fez, por exemplo, o divórcio, se era lícito o divórcio. E falou que quando tem uma união de amor, não existe divórcio. E realmente é assim, foi o que Jesus disse para gente. Pela dureza dos vossos corações, lembram disso? A Moisés autorizou, não é? Que o homem repudiasse, a mulher repudiasse o homem repudiasse a mulher, mas pela dureza de coração, porque Kardec entendeu que, na maioria das vezes, o divórcio está associado a um relacionamento impróprio, indevido, porque as pessoas se iludiram com fantasias de beleza, ou fantasias financeiras, ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele também teve curiosidade de perguntar coisas assim interessantes, muito interessantes. Por exemplo, se os espíritos interferem na nossa vida. Olha, ele ficou curioso para saber disso. Porque de vez em quando a gente fica numa moleza lascada e pensa assim: será que tem alguém interferindo na vida da gente? E os espíritos responderam que interferem sim. Mas foi uma resposta tão difícil para mim falar para vocês, viu, gente? Porque, vou te contar, é de doer essa resposta, viu? Kardec pergunta assim na 469. Os espíritos interferem na nossa vida e falam, interferem sim, muito mais do que você imagina. Olha só. Então você está andando assim na rua e está com fome e você pensa assim, eu vou comer uma coxinha ou um pão de queijo? O que vocês acham que os espíritos vão falar para a gente? Talvez seja coxinha, né? Talvez ele interfira para a gente decidir na coxinha, não é mesmo? Mas a gente sabe que o certo é a gente escolher alguma coisa mais leve, mais suave, mais tranquila, não é? É uma brincadeira isso. Claro que não chega a esse nível, mas eles interferem. Olha que a resposta é essa, muito mais do que a gente imagina. E olha, a terceira e última frase da resposta é essa de doer mesmo. Isso é para a gente pensar. Sabe o que ele fala? Não raras vezes são eles que dirigem a nossa vida. Olha só. Não raras vezes são eles que dirigem. Eles podem dirigir a nossa vida para criar uma casa igual a essa, não é? Mas pode dirigir a nossa vida para criar só problema para os outros, não é mesmo? Vocês conhecem aquela história que um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomoda muito mais, não é? Nós não temos um vizinho que é assim, parece que é uns dois ou três elefantes que tem na casa dele. Então, às vezes a gente pode ser, tendo interferências nesse sentido. Então vejam, eles podem. Então Kardec ficou pensando sobre isso, que os espíritos interferem. É por isso que nós temos que estar em guarda. Mas em guarda como? Observar um pouquinho nossas ações, nossa forma de pensar, de agir. Se nós não estamos agindo um pouquinho assim contaminados com ideias que talvez nem sejam nossas. Mas vamos em frente. 1857, então, é a primeira obra do Pentateuco Espírita, e nós temos aí depois a segunda obra, que é o livro dos médiuns, o maior tratado de mediunidade, 1861. Kardec fez esse livro para as pessoas que tinham a mediunidade assim, a- aguçada, sensibilizada, sabe? Que tem pessoas que têm, já nascem assim algumas vezes. Vê pessoas, vê espíritos, vê vultos, falam coisas assim meia curiosas, muito interessantes, sente medo, muito medo, assim, não sabe do que tem medo, tem comportamento assim estranho. Então Kardec fez essa obra para mostrar para a gente que nós precisamos conhecer este fenômeno. Porque o que que ele concluiu? Concluiu que todas as pessoas têm mediunidade, todas as pessoas têm. A diferença é que alguns têm a mediunidade mais avançada e alguns têm uma mediunidade mais retraída, mas todos nós temos. Vocês já não ouviram falar uma palavrinha muito interessante chamada inspiração? Então, de vez em quando a gente é inspirado a fazer tal coisa, a visitar alguém, por exemplo, e passam uns dias a pessoa falece. Uma inspiração que a gente tem. Alguém deu um toque para a gente e falou assim: vai lá, que pode ser os últimos dias dessa pessoa. Às vezes a gente tem aquela inspiração de fazer alguma coisa em casa e de repente chega uma pessoa
que exatamente precisa daquilo que nós fizemos em casa, uma inspiração. Olha só. Temos uma inspiração de fazer ou deixar de fazer alguma coisa que muitas vezes depois a gente vai ver que foi importante ter feito ou deixar de ter feito aquilo que a gente não teve aquela inspiração, aquela sensação. Por que a gente fala que o livro dos médiuns é o melhor tratado? Porque existem muitos livros sobre mediunidade, alguns são místicos. E aí começa a colocar minhoca na cabeça da gente. O livro dos médiuns explica com clareza como que funciona a mediunidade, que não tem que ficar assustado, mas que a gente tem que educar a nossa mediunidade. Sabe assim, assim como a gente tem que se educar também. Tem pessoas que falam que vem a cabeça para as outras, não tem filtro. Na mediunidade acontece a mesma coisa. Ai, tô vendo aí que você tá cheio de espírito obsessor, hein, meu Deus do céu. Vai se tratar, vai rezar, filho de Deus. Assusta a pessoa. Então, o Chico veio com uma história interessante, dizendo o seguinte, que nós precisamos conhecer a mediunidade e exercitar a mediunidade com Jesus. Como que é a mediunidade com Jesus? Tem todas as formas de falar, o que é importante, o que não é importante, o que não pode falar, o que pode falar. Falar coisas que possam levantar, melhorar, ajudar as pessoas, não para empurrar para baixo, não para pisar na pessoa. Então, por exemplo, tinha lá você já ouviu falar de um médium chamado Arigó? Foi muito conhecido, até hoje ele ainda é, apesar de ter morrido há muitos anos, ele fazia curas espirituais fantásticas. Só que tinha um detalhe, existiam algumas pessoas que não iam conseguir receber nenhuma ajuda dos espíritos, já estavam desenganadas pelos espíritos também. Só que ele não falava isso para a pessoa e nem para a família, falava, isso daí, ó, cidade dos pés juntos, logo, logo, não falava isso. A senha que ele tinha com os trabalhadores que trabalhavam com ele era assim: minha irmã, persevere no evangelho no lar, estude o evangelho junto com ele. Daqui a algum tempo você volta aqui. Quando ele falava isso, era sinal de que a pessoa não tinha como receber a ajuda espiritual que foi lá buscar. Então ele falava para ler o evangelho. Veja só, coisa cristã, coisa bacana, coisa bonita, não é? E então alguns médiums, assim, de livros assim, deseducados, falam o que vem pela cabeça. E aí, às vezes, a pessoa fica com aquela coisa na cabeça, fica impressionada, fica com medo, foge, passa dias amargos, dias difíceis, porque alguém falou uma coisa que nem precisava ter falado. Então, o livro dos médiuns ensina a gente como lidar com essa mediunidade. E também não precisa ser lido de uma hora para outra, pode ser lido gradativamente, devagarzinho, procurar os tópicos que interessam. Por exemplo, tem um tópico interessante no livro dos médiuns. Qual que é o tópico interessante? O tópico interessante é assim, o Kardec perguntou assim, escuta, os médiuns são enganados? Os bons médiuns são enganados? Os ótimos médiuns são enganados? Sabe o que eles responderam? Eles falaram que todos os médiuns são enganados. Só que tem uma diferença. Qual que é a diferença? Os bons e os ótimos são os menos enganados. Agora, os outros que ainda estão em treinamento são muito enganados, podem ser muito enganados. Ou seja, ouvir coisas impróprias, desnecessárias, não é? Coisas que não trazem proveito nenhum para ninguém. Bom, seguindo em frente, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o terceiro livro da obra de Kardec. Por que nós estamos falando de Kardec esse mês de outubro, né, Marcos? Por que será, né? Sabe por quê? Porque é o aniversário de Kardec, 3 de outubro. Por isso nós estamos falando do Kardec. Já ouviram em outra palestra esse mês? Foi só Kardec? Não. As 3 palestras sobre Kardec. Então, estão cansadas de ouvir de Kardec, né? Meu Deus do céu. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da doutrina espírita. No meu resuminho aqui, é o coração do Espiritismo. Mas a ideia é a seguinte: o que Kardec fez? Ele foi lá no Evangelho de Jesus e retirou as máximas morais do Cristo e perguntou para os espíritos o significado. Olha só. E aí ele colocou nesse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem, assim, por assim dizer, polêmicas a respeito de Jesus. Se Jesus andava de sandália, se repartia o cabelo, se andava de túnica escura ou clara, não tem essas coisas. Só tem os ensinos morais do Cristo. Então, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode ter contato com a doutrina cristã, com o Evangelho de Jesus, porém com o complemento da explicação dos Espíritos. Em alguns casos, existem algumas coisas que a gente ficava em dúvida, por exemplo, das palavras de Jesus, não é? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Kardec explica isso. Por que que Jesus falou isso? Ó, que coisa, não é? Se alguém ferir a um desses meus pequeninos, seria melhor que amarrasse uma corda bem grossa no pescoço, jogasse uma pedra bem, bem pesada no fundo do rio. Como que a gente pode interpretar isso? Veja só, o Kardec verifica isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele mostra para a gente também assim, as promessas do Cristo, as bem-aventuranças, a, a- as causas das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, as causas anteriores, por que que a gente sofre, por que razão a gente está sofrendo algumas situações que a gente nem deu causa, por exemplo, por que que nós estamos vivendo essas causas, essas dificuldades agora. O Kardec explica isso com muita clareza lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o Evangelho segundo o Espiritismo que também deve ser um livro de vez em quando a gente fazer contato com ele. Eu digo de vez em quando, assim, uma vez por dia. Não precisa ser naqueles 5 minutos, mas pode ser em outro horário, sei lá, está numa condução, chega em casa ou vai se deitar, faça uma consultinha ali, dá uma olhadinha, qual é a palavrinha que a gente pode ouvir ali antes de se deitar, se preparar para o sono. Aliás, o Kardec quis saber também sobre o sono, viu? O sonho e o sono. Sabe o que os espíritos explicaram? Está lá no livro dos Espíritos. Eles disseram que quando a gente sonha, a gente sai do corpo e tem uma vida de relações no mundo espiritual. O detalhe é que nós não podemos lembrar o sonho integralmente, porque nós não podemos viver duas vidas consecutivas. Nós só podemos viver uma vida. É por isso que a gente só tem fragmentos da vida espiritual. Por isso, por essa razão. Bom, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio complementar o Evangelho do Cristo, mas não veio diminuir ou deslustrar o Evangelho do Cristo. Ele veio mostrar como que os Espíritos interpretam muitas das suas lições. E aí nós temos a quarta obra chamada O Céu e o Inferno. O Kardec quis saber os dogmas do catolicismo. E aí ele perguntou para os espíritos, por exemplo, essa história de céu, de inferno, alguns dogmas da religião católica. Ele perguntou isso para os espíritos, teve respostas assim fantásticas, impressionantes. Então tem lá, não é? É, alguma coisa associada, por exemplo, à justiça divina. Na segunda parte, por exemplo, tem a primeira parte que são os dogmas da igreja que ele explica, a justiça divina. Mas a segunda parte tem uma parte interessante, porque ele vai perguntar para diversos tipos de espíritos como que eles desencarnaram. Então, Kardec pergunta, por exemplo, para a pessoa pobre, para a pessoa rica, para o trabalhador, preguiçoso, para religioso, para trabalhador braçal, para pessoa que sofreu acidente, que sofreu violência. Pergunta para todos os tipos de desencarne como que eles chegaram do outro lado da vida. Pergunta para ateu como que ele chegou lá. Já pensaram? A gente tem uma ideia aqui, depois fechar o olho e abrir de novo e falar: Meu Deus do céu, não é nada daquilo que eu tinha pensado. Como deve ser frustrante, não é? Você está no mundo espiritual. Aliás, a pergunta que era feita para o ateu, ele queria escapar das perguntas, porque ele tinha vergonha de explicar, né? Como que ele estava no mundo espiritual, que ele não tinha mais o corpo, o que que era aquilo, como é que funcionava aquilo. Ele não queria saber disso, porque ele sempre pensou o contrário. E é muito frustrante para a gente mesmo, né? Ter aquela ideia pré-concebida ou estabelecida ou sedimentada e depois a gente vê que está errado, que não é aquilo. Então, Kardec tem esse cuidado de mostrar para a gente como que chegou do outro lado um ateu, um extremamente religioso, um extremista religioso, todo esse pessoal. Pessoas que tinham trabalho braçal, trabalho de escritório, gente que não saía da internet, gente que não saía do YouTube. Ele perguntou para todos esses, né? 1800.
1865 ainda não dava para perguntar isso, né? Bom, aí a gente tem a Gênese, que é o quinto livro do Pentateuco. O que que é a Gênese? Também dividido em duas partes. A primeira parte, ele mostra os milagres de Jesus e deixa uma coisa fantástica para todos nós. O que que ele deixa fantástico? Ele mostra para a gente que Deus não precisa revogar as suas leis para criar algum benefício para alguém. Ele faz um paralelo dizendo o seguinte: se a gente adiantar ou atrasar os ponteiros de um relógio, a gente não estraga o mecanismo, tá certo? Essa é a explicação que ele deu lá. Então, dá para a gente ter essa ideia direitinho como que funciona, não é? Esses milagres, como que Jesus colocou ali a terrinha no olho do cego, restabeleceu a saúde, aquele senhor que estava na beira de uma piscina lá para ser precipitado na piscina, por que que ele não foi precipitado e mesmo assim recebeu a cura? Essas coisas que as pessoas às vezes têm dentro de si, que algumas são assim um pouco de superstição, né? A gente vê muitos nossos irmãos religiosos falar que Deus faz isso, Deus faz aquilo, vai abrir caminho, vai abrir porta, fechar a porta, janela, sabe? Vai fazer um monte de coisa. Mas que no fundo, nós é que temos que regaçar a manga e fazer a nossa parte, né? No fundo é isso. E a segunda parte da Gênese, Kardec procura estudar um pouquinho os planetas, né? As relações dos planetas com a Terra. Basicamente é isso. A filosofia está no livro dos Espíritos, a ciência e o método no livro dos Médios e na Gênese, e a moral está no Evangelho segundo o Espiritismo. E as consequências dos nossos atos estão no livro Céu e o Inferno. Muito bem. São mais de 160 anos, essas obras continuam absolutamente atuais. Ninguém conseguiu derrubar, são 160 anos. E olha que teve muita gente que estudou isso profundamente, não conseguiu achar nada para deslustrar ou derrubar as obras de Kardec. Bom, falam a razão científica e ao coração sensível, nos ensinam a autotransformação e a caridade verdadeira e mostram que o Espiritismo é uma ciência de observação, é uma filosofia com consequências morais e religião de amor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à Terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito verdade, e eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus, e como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis, e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não perca as esperanças,